Sejam todos bem-vindos a esta noite de reflexões sobre um assunto de extrema importância para todos nós: a agricultura altamente dependente de produtos químicos e suas implicações para a saúde humana e ambiental. Para estas reflexões, organizamos esta mesa redonda intitulada Agrotóxicos, o envenenamento da casa comum. Este evento é promovido pela Arquidiocese de Maringá, através da Associação de Reflexão e Ação Social, Aras Caritas Maringá, como parte de um projeto nesta mesma área, resultado da campanha da Fraternidade de 2017, que trazia à luz da consciência dos cristãos e cristãs, bem como de toda a sociedade, o tema dos biomas brasileiros e defesa da vida. Como sabemos, a nossa região geográfica insere-se na composição florestal denominada de floresta estacional semidecidual, pertencente ao bioma Mata Atlântica. Esta composição florestal foi intensamente devastada para dar lugar à expansão agropecuária a partir de meados de 1935, restando apenas pequenos e esparsos remanescentes que ainda resguardam características do bioma original. Desde então, o uso de agrotóxicos tem sido presente na prática agrícola de nossa região e suas consequências vêm sendo percebidas na saúde humana e ambiental de nossas populações. Passo a palavra à moderadora para a condução das atividades. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a este evento. Desejamos que as reflexões aqui propostas possam produzir bons frutos no cotidiano de nossa sociedade. Nossos cumprimentos também aos ouvintes da Rádio Colmeia que nos acompanham ao vivo neste momento. Desde já, gostaríamos de manifestar nossa gratidão aos membros desta mesa, professor Paulo de Oliveira Perna, Dr. Maurício Kalash e Dr. Dirceu Vedovello Filho, por aceitarem prontamente o convite em contribuir com as discussões e reflexões sobre o uso de agrotóxico em nossa região e suas implicações na saúde humana e ambiental. Gostaria de início lembrar a todos que durante este momento também estamos com listas para coleta de assinatura em favor do manifesto em apoio ao Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos e à Lei Estadual de Proibição da Pulverização Aérea por Agrotóxicos no Paraná. As listas encontram-se no hall de entrada deste auditório. Aqueles que tiverem interesse, por favor, possam assinar até o final. Os trabalhos foram organizados da seguinte forma: cada membro da mesa terá 30 minutos para sua exposição, a qual seguirá a ordem. Primeiramente, o professor Paulo de Oliveira Perna, o Dr. Dirceu Vedovello Filho e, por último, o Dr. Maurício Kalash. Ao término do bloco de exposições, teremos 20 minutos abertos para as perguntas. Aqueles que desejarem fazer perguntas aos membros da mesa devem se dirigir até a frente do palco, à minha esquerda, para realizar suas perguntas. As perguntas serão realizadas por ordem de chegada. Pedimos também que aqueles que desejarem façam suas perguntas por escrito, para que a gente possa otimizar o tempo. Para dar início, então, à sua exposição, convido, portanto, o professor Paulo, do Observatório de Agrotóxico da Universidade Federal do Paraná, para dar início à sua exposição. Eu quero agradecer o convite para a gente trabalhar um pouco mais esse tema e quero parabenizar a Arquidiocese, a Caritas, pela iniciativa, porque a gente sabe que esse tema é um tema bastante complexo. Se não fosse complexo, não estaria na pauta. Os temas que não adquirem uma complexidade, não há suficiente para o tempo, sequer são abordados. É exatamente quando eles atingem um nível de conflitividade é que se torna um tema, não é? E esse, no caso, é um assunto que toma
conta do país, por conta das evidências que não podem mais ser deixadas de discutir e ser atendidas. Então, eu estou aqui representando o Observatório dos Agrotóxicos, que é uma iniciativa que se tomou há uns 2 anos atrás. Foram a Universidade Federal, um núcleo de estudos em saúde coletiva, a Associação Paranaense de Proteção aos Expostos em Amianto, que agora englobou os expostos aos agrotóxicos, Ministério Público do Trabalho no Paraná e o Fórum Nacional e Estaduais de Combate. Tem agora mais entidades que compõem. E eu estou até preocupado aqui porque tinha preparado esse material antes de saber dos 30 minutos. Mas vamos lá, vamos correr para ver o que eu consigo apresentar. Como a gente sabe que sempre temos pessoas que estão se aproximando do tema pela primeira vez, eu peço licença aos que já conhecem, já tem mais dados, para poder se solidarizar, para a gente ir um pouquinho avançando, porque aqui também se trata da gente colocar alguma série de dados disponíveis, e os que quiserem aprofundar, nós temos aí hoje a internet à disposição, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer o aprofundamento que quiser. A gente sabe que a questão dos agrotóxicos no Brasil está ligado a esse movimento chamado de Revolução Verde, que chegou para valer aqui no Brasil em meados dos anos 60. Antes disso, o uso dessas substâncias era muito tímido, era um uso bastante restrito, né? E eu não vou entrar em detalhes, mas com aqui já avancei. Mas com as promessas de que com o uso dessas substâncias, e claro, de uso de fertilizantes e uma intensiva tecnologização na área da produção de alimentos, que teríamos uma transformação radical no país, que de fato aconteceu, não é? Mas aconteceu e gradativamente foram aparecendo também os malefícios que estão ligados a todos os benefícios. Na vida é assim, a dialética nos mostra a todos os benefícios que a humanidade conquista, historicamente vão aparecendo os malefícios, que são as contradições que dizem respeito à vida. Isso está no nosso próprio organismo, não é? A gente nasce jovem, adulto, mas nos estamos preparando para a morte. Quer dizer, há contradição mais violenta e mais nítida do que essa, mas assim é a vida. E assim aconteceu com a questão dos agrotóxicos. Foram intensamente utilizados, né, após a Segunda Guerra, as duas guerras, mas especialmente após a Segunda Guerra Mundial, onde essas substâncias, várias delas foram criadas para o conflito, para a guerra. Terminada a guerra, isso precisava ser usado, essa tecnologia, essa indústria precisava ter uma saída, não é? E ela se encontrou essa fase na agricultura. Em 1970, fábricas obsoletas de agrotóxicos na Europa foram transferidas para o Brasil, que está entre os 5 países maiores consumidores do mundo. A gente já sabe disso, né? Aqui vocês não vão enxergar porque seria bom apagar, mas eu tenho alguns números gerais sobre os agrotóxicos, todos com referências. Eu vou deixar depois esses números aí, não é? 64% dos alimentos no Brasil estão contaminados por agrotóxicos, né? Aqui embaixo tem uma referência, mas está muito apagada porque ficou nessa cor aqui. Vocês encontram esses dados na internet. 7,3 litros é a quantidade de agrotóxicos que caberia a cada brasileiro, caso o volume de agrotóxicos que se usa no país fosse consumido por cada habitante. É claro que não se dá assim, mas esta é uma forma de mostrar um dado que produza impacto. De fato, é um volume enorme. Uns estão muitíssimos mais expostos, outros menos, não é? Mas é um dado bastante utilizado para criar impacto mesmo. Ele tem uma função política, não é? E é um dado real. Se divide o consumo hoje atual de agrotóxicos pelo número de habitantes, nós chegamos nessa cifra, não é? 29 dos 50 agrotóxicos mais usados no Brasil já são proibidos nos demais países, não é? De primeiro mundo. Continuam sendo usados aqui. 12 bilhões de dólares foi o faturamento da indústria de agrotóxicos no Brasil em 2014. Então a gente sabe que há
interesses enormes envolvidos, é um setor da economia, desse ponto de vista, pujante, não há dúvida, não há? 34.147 notificações de intoxicação por agrotóxico foram registradas de 2007 a 2014. A gente sabe que é um número extremamente tímido, porque as notificações por intoxicações aos agrotóxicos ainda é um fenômeno muito pouco conhecido pelos profissionais da saúde, não é? Muita gente chega nas unidades básicas, na atenção primária, com sintomas diferenciados, e pouca gente se dá conta de que isso estaria ligado a processos de trabalho com o uso com os agrotóxicos. Então é um volume bastante irrisório, não é? E 288% é o aumento do uso de agrotóxicos verificados de 2000 a 2012. É um dado para chamar a atenção, não é, do tamanho da questão. Talvez um dado que muito pouca gente saiba é que os agrotóxicos, por adoções de políticas em tempos atrás, eles estão liberados de pagar uma série de impostos. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão eu não vou ter tempo de entrar. Vocês podem consultar isso na internet, isenção de de impostos para agrotóxicos. Considerando que o mercado no Brasil, só para pegar esse parágrafo, movimentou em 2007 cerca de 30 bilhões de reais, e supondo que um ICMS de 12%, menor até mesmo que de alguns medicamentos, em que a alíquota pode chegar a 19%, estima-se uma perda anual para os cofres públicos de cerca de 1,3 bilhões de reais que deixam de ser arrecadados por causa dessa isenção decidida anos atrás para os agrotóxicos. Inclusive faz parte do pacote da Revolução Verde, como incentivo ao uso. Aqui, rapidamente, vocês já sabem disso, uma série de agravos à saúde humana que estão relacionados ao consumo dessas substâncias, né? Alterações psicomotoras e neurológicas, cânceres de pele, pulmão e fígado, lesões hepáticas, dores musculares, malformações congênitas, quer dizer, o feto, a criança nasce com malformações que não são aquelas, são anomalias, perda da memória e da capacidade de concentração, enfisema pulmonar, envenenamento agudo, diminuição da fertilidade feminina e abortos e suicídios. Vocês também vão ter dificuldade para ver isso aí, mas é muito importante, pelo menos a gente dar ciência. Recentemente, esta professora da USP, que é uma geógrafa, Larissa Bombardi, lançou, fruto do seu trabalho de pós-doutorado, esse atlas que se intitula Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. A intenção dela foi mostrar exatamente o espaço de liberalização que nós temos aqui no nosso país, se comparar às exigências que a União Europeia tem para si, né? Eu peguei rapidamente alguns dados, vai ser difícil vocês verem, mas aqui, culturas de café, cana-de-açúcar, citros, milho e soja. Aqui nós temos o número de agrotóxicos utilizados no Brasil, para o café, por exemplo, 30, desses 30, 22 são proibidos na União Europeia. Para a cana-de-açúcar, dos 25 utilizados no Brasil, 20 são proibidos na União Europeia. E assim nós temos 33 usados no cultivo de citros, 17 são proibidos lá, 32 liberados aqui para a cultura de milho, 26 são proibidos lá, e assim vai. Esse atlas, infelizmente, ele não está disponível para consulta na internet. Não sei se a autora chegará a esta postura, mas ela lançou e está sendo convidada pelo Brasil todo para apresentar. É um atlas muito bem feito, são infográficos muito bem construídos. O volume de informações que você tem ali é um volume de informações importantíssimos, né? Desde o uso, desde os limites do uso do agrotóxico, as formas, etc, etc. Aqui também vai ser difícil de vocês verem, mas o limite, por exemplo, o limite que é o limite máximo de resíduos em alimentos
miligramas por quilo nas culturas de arroz, milho, citros, soja e feijão. Aqui está em vermelho comparando, né? Aqui a diferença é pouca no cultivo do arroz entre nós e a União Europeia. No milho, já aumenta 5 vezes maior o limite liberado lá. Para os citros, 20 vezes maior aqui no Brasil o limite, se comparado com os limites da União Europeia. Soja, aqui 200 vezes mais aqui no Brasil, comparado com a liberação. E feijão, 400 vezes, né? 400 vezes maior a tolerância aqui no país, no Brasil, com relação à União Europeia, não é? Aqui, interessantíssimo, pena que aqui está em azul claro, vocês não verão com alguma dificuldade. Aqui é o limite máximo de resíduos em água potável, o que é admitido na União Europeia. Na União Europeia, para todos esses 2,4-D, cloropirifos, diuron, mancozeb, tebuconazol, glifosato, não é? 0,1 é a tolerância miligramas por... Qual é? Na União Europeia. Vejam aqui no Brasil quantas vezes é maior a liberalização. No Brasil, 300 vezes mais do que esse aqui, 300 vezes mais, 900 vezes mais, 1.800 e assim vai até a gente chegar ao glifosato, que enquanto lá o limite de tolerância é 0,1, aqui é 5.000 vezes maior o limite de tolerância. Para a gente ver o escândalo que isso aqui nós temos nesse pontinho o que se admite na Europa de resíduos em água potável. Aqui o que se tolera no Brasil. Nós estamos bebendo água com veneno, com toda certeza. Aqui alguns dados do Paraná. Nós já sabemos que o Paraná é o segundo estado que mais consome agrotóxicos, depois do Mato Grosso, e as maiores culturas consumidoras são soja, milho, trigo, já fiz referência, cana, feijão e fumo. Estou me apressando porque temo que não vá dar tempo, né? Dos 399 municípios do Paraná, 144 têm mais de 50% das suas economias voltadas à agropecuária. Então a gente vê o tamanho da questão. É importante que a gente tenha esses dados. As atividades agrícolas e pecuárias ocupam 78% das terras do estado. Não é pouca coisa. No Brasil, repito aqui, aquela cifra ali que vocês já viram, que é uma cifra de 7,3 litros, esta média que se convencionou, pelo menos nas instituições, pesquisadores, associações, que se colocam numa posição crítica à forma como os agrotóxicos são utilizados no país. No Paraná, esse limite sobe mais. Aqui são 8,7 litros por habitante. Se nós fôssemos dividir para cada um habitante do Paraná o volume de agrotóxicos que se utiliza atualmente, nós teríamos essa cifra aqui maior do que a média, do que a nacional. Eu tomei aqui, conseguimos fazer lá uma tabela com os municípios que compõem que estão na área da Arquidiocese de Maringá. São Atalaia, isso você já conhece, eles quase coincidem com os municípios que estão na área da 15ª Regional de Saúde, que é a divisão que o Estado tem, não é? Aqui, eu botei aqui em destaque, vocês não vão ver, mas lembre, se 8,7 litros por pessoa, por ano, perdão que me faltou, é o que se tem aqui para o Paraná, o município de São Jorge do Uvaí, de todos, é o que mais utiliza. Se aqui é 8,7, ela é 75,20 litros por habitante por ano. Depois teríamos aqui Ourizona, que são 61,09 litros por pessoa por ano. Depois, os três maiores, Atalaia foi primeiro, segundo Ourizona, terceiro Ivatuba com 47,2, depois Floraí 45, muito acima. Quer dizer, aqui mostra que há municípios que consomem
muito mais agrotóxicos que outro, é claro, né? Mas em média, os municípios aqui utilizam bastante agrotóxico, né? Nós vamos encontrar Paranacite, por exemplo, e Paysandu, que usam muito pouco agrotóxico. Nova Esperança, claro, Maringá, e aqui é o volume de litros por pessoa, que é essa cifra aqui, 2013, 2014, 2015, a gente vê que isto progressivamente vem aumentando. Quer dizer, o consumo de agrotóxicos é uma evidência. É evidência também os problemas de saúde humana, né? E aqui a gente vai pontuar os mais importantes, porque não temos tempo para mais. Nos últimos 5 anos, foram registrados em média 823 casos por ano de intoxicações causadas por agrotóxicos no Paraná. Isso é pífio. Num estado que é o segundo maior consumidor, mostra que o quão despreparados estão os nossos serviços de saúde, os nossos profissionais, ou despreparados ou, por uma questão de infraestrutura, incapacitados por uma série de razões, de fazer as notificações suficientes, que de fato as notificações que acontecem, é infinitamente maior esse dado. A incidência de malformações congênitas no Paraná é de 7,14 por 1.000 nascidos vivos. É uma forma de apresentar as malformações, sendo que 184 municípios do Paraná, ou seja, 46% dos municípios do Paraná, estão acima da média do estado em termos de malformações congênitas. E 170 deles se encontram acima da média nacional no país, que é de 7,49 por 1.000 nascidos vivos, casos por 1.000 nascidos vivos, né? Há vários estudos, não vou entrar, que fazem hoje correlações entre malformações congênitas e o uso de agrotóxicos. São vários, aqui só tem um, enfim, vocês encontram na internet. As neoplasias, os cânceres, ocupam a segunda posição dentre as causas de óbitos no Paraná e apresentam taxas crescentes desde a década de 90. É assustador o número de cânceres que surgem e as variedades de cânceres que surgem, não é? 224 municípios do Paraná, ou seja, 56% deles, evidenciam taxas superiores às médias do estado, não é? Então isso é assustador. Aqui, eu não sei se vai aparecer, eu tomei a macro-região, isso é a divisão que a Secretaria de Estado da Saúde faz. A macro-região compreende 5 regiões de saúde, dentre elas a 15ª, que é onde estão a maior parte dos municípios da Arquidiocese de Maringá. 1 ou 2 que ficam fora, não é? Mas como é a macro-região, não é, que apresenta alguma similaridade no tema que nós estamos tratando, não é? Eu queria apresentar aqui pelo menos 3 indicadores que são dados da própria Secretaria de Estado da Saúde, né? 60 municípios dessa macro-região, 52% dos municípios, apresentam taxas médias mais elevadas do que a média estadual de neoplasias malignas. É um dado concreto. Municípios daqui estão apresentando o crescimento de casos de cânceres e esses casos, pelo que se tudo indica, tendem a crescer. A incidência de anomalias congênitas, que a gente já fez referência, que é um indicador que se toma por 1.000 nascidos vivos, 37 municípios da macro noroeste apresentam taxas médias mais elevadas que a média estadual. E ainda uma referência às lesões, chamadas lesões autoprovocadas intencionalmente, é o nome que se dá para os suicídios. Pessoas que fazem uso das substâncias com a intenção de pôr fim à vida. 63 municípios da macro noroeste apresentam taxas médias mais elevadas que a média estadual.
são indicadores que chamam atenção, são indicadores para quem trabalha na área da saúde que não podem ser desconhecidos, que as políticas públicas têm que atender, não é? De todas as áreas. E vocês podem imaginar o custo que isso significa em termos de tratamento para os orçamentos públicos, para os serviços públicos no país. O tratamento de um caso de câncer não é pouca coisa. Aqui nós estamos falando dos abortos, das malformações, dos problemas neurológicos, que são terríveis. Bom, enfim, não vou me alongar. E aqui um indicador que eu achei interessante: as ocupações seguintes: trabalhador volante da agricultura, trabalhador agropecuário em geral, produtor agropecuário em geral e produtor agrícola polivalente, são 10, essas estão entre as 10 primeiras ocupações em número de mortes no estado. Correspondem elas a 20% dos óbitos da macro-região, estão ligados a essas profissões. Aqui um outro aspecto, que agora é a saúde ambiental do meio ambiente, que ocorreu de trazer para vocês, não é? Ainda são dados assim que começam a ser estudados com mais profundidade e pouca visibilidade ainda tem. Mas a Sanepar possui 205 sistemas de abastecimento de água, que representam cerca de 92% de abastecimento do estado. A gente sabe que tem municípios que têm sistemas próprios de abastecimento, por isso a Sanepar não tem atuação em 100% do estado, né? Em cerca de 13 mil amostragens em água de mananciais, foram identificados 611 ocorrências de presença de agrotóxicos na água bruta e 79 ocorrências em água tratada. Atualmente estão autorizados pelo Ministério da Saúde e Ministério de Agropecuária, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cerca de 520 agrotóxicos estão liberados no país. Para a maior parte deles não existe valor de referência para a água de consumo humano. É uma festa. Nós não temos esses valores de referência, então os exames, né, e as coletas ainda são aquém da necessidade que a gente precisaria de controle da qualidade da nossa água. Isso sem falar da contaminação de subsolo, etc, etc, etc. Então a questão ambiental, acho que vocês sabem também que no Brasil e no Paraná existe um programa de análise de resíduos de agrotóxicos e alimentos. É um programa que tem uma série de questões para serem melhoradas e tal, mas é uma ferramenta de consulta popular. Aqui são os dados do Paraná, porque cada estado, alguns estados não fazem. O último o que é isso? Se fazem coletas de uma série de produtos, não é? E se calcula quanto % dessas amostras de cada produto apresenta contaminação por agrotóxicos, não é? Então aqui nós temos o abacaxi, é a fruta mais contaminada que apareceu. Depois eu daqui não consigo ver o que está escrito ali. Pimentão, né? Pimentão, uva, vai até o final. Vocês só entrar na internet e botar programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, vocês vão achar esses dados aí. É mais para difundir, é um dado que a gente precisa consultar e divulgar mais, inclusive. 5 minutos faltam, então eu estou azarado. Aqui é para apresentar, minha gente, dados que a gente não pode desconhecer. Eu fiz aqui uma relação, que são dados que estão à disposição de uma série de estudos. Aqui nós temos o chamado agronegócio e aqui a chamada agricultura camponesa. Aqui nós temos em vermelho, mão de obra que é ocupada. 74% da mão de obra ocupada, evidentemente, está aqui na agricultura camponesa. Aqui só se utiliza 26% da mão de obra que está ocupada nessa área de produção. Aqui, com relação à produção de comida, 70% da comida que chega à nossa mesa é produzida pela agricultura camponesa. Apenas 30% é produzida pelo agronegócio. Produção global, aí, claro, tem uma diferença.
40% apenas da produção global na área de agricultura está ainda a responsabilidade da agricultura camponesa e o agronegócio está com 60%. Terras. Essa agricultura camponesa ocupa 24% das terras, enquanto que 76% da terra está nas mãos do agronegócio. E o crédito, as distintas formas de créditos disponíveis, 14% apenas está acessível à produção, não é? Familiar, camponesa, agroecológica, como vocês queiram chamar. E enquanto 86% do crédito é utilizado pelo agronegócio. Então são dados que chamam a atenção da gente. Não dá para a gente não trabalhar enfim, e não pesquisar e não tomar, né, iniciativas frente a essa situação. Bom, não falamos aqui dos impactos ambientais sobre abelhas, insetos em geral. Vocês sabem que há países, não é, que estão com risco de desaparecimento das abelhas. Não é? Já na China, em regiões da China, os agricultores têm que fazer artificialmente com pincel, com pena de galinha, a fertilização de alguns frutíferos, porque as abelhas se foram. Não é? E esse é o risco: mortandade de peixes, aves, degradação do solo, diminuição da biodiversidade, espécies que vão desaparecendo e não voltam nunca mais, tanto da espécies vegetais como animais, e etc, etc. Bom, aqui é uma última informação. Outra questão que está num debate nacional ferrenho é o tal do projeto que se convencionou chamar nacionalmente, pelo menos nas academias, nos grupos de estudos e pesquisa, que é o PL do veneno. É esse projeto de lei que foi infelizmente aprovado numa comissão especial em Brasília, não é? Passou pela comissão, apesar de toda a mobilização, apesar da pressão, não é, de distintas formas da sociedade civil, não é? Mas a intenção do projeto é flexibilizar ainda mais o uso de agrotóxicos aqui no nosso país, porque é do interesse, não é? E nós sabemos que a bancada do agronegócio em Brasília é grande, no Paraná também é grande, então é um campo de enfrentamento, de conflito bastante difícil, não é? Mas existe também um projeto de lei que agora um deputado aqui do Paraná, me parece que fez um requerimento para ele ser apreciado pela mesma comissão, que é um programa, uma política nacional de redução de agrotóxicos, que é o abaixo-assinado que está lá na frente, que a gente pediria depois àqueles sensibilizados pelo tema assinassem, porque é importante a gente levantar o número de assinaturas, não é, para a gente conseguir essa política no Paraná, de redução, uma política de redução de agrotóxicos, e também um projeto de eliminação, de erradicação da pulverização aérea por agrotóxicos, que este então é uma tecnologia de um malefício imenso, porque a deriva, que é o tema técnico para dizer da quantidade de agrotóxico que não tem a finalidade para a qual ele é utilizado, que vai para as áreas circulares, etc, etc, é imensa. Então está se trabalhando nessa, então está lá em cima. E eu acho que já terminou o meu tempo, já falei disso, e me parece que hoje o que se desenha aí são as distintas iniciativas que surgem no país de todas as formas, de todos os lados, que é o avanço das experiências e dos sistemas de produção diversa desta que é o padrão, porque essa vai nos levar a um limite, comentávamos, né, que se somado aos outros problemas ambientais do planeta, nós certamente vamos chegar a um ponto que não terá retorno. A eliminação da vida é a eliminação da vida, da biodiversidade, e nós precisamos dela, né? Sem ela ganha os lucros, ganha o dinheiro, mas a vida humana vai ser sacrificada certamente. Obrigado pela atenção. Agradecemos, então, pela excelente e esclarecedora exposição realizada pelo professor Paulo, e prontamente passo a palavra, então,
ao Dr. Dirceu Vedovelho para que possa realizar sua exposição. De fato, o Paraná está num ranking nada agradável, como o professor Paulo agora mostrou em segundo, eu tinha como em terceiro lugar no país em consumo de agrotóxicos. E o pior, o Brasil é o primeiro lugar no mundo em consumo de agrotóxicos. O professor Paulo mostrou alguns dados, eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque ele mostrou um panorama do Estado na população em geral, muito bom. O Estado implantou o Programa Estadual de Vigilância e Assistência às populações expostas aos agrotóxicos. O que é isso? É um plano emergencial, inclusive com 21 ações direcionadas não só a essas populações, mas como a detecção precoce de casos de intoxicação em trabalhadores e em familiares de trabalhadores, o que é mais grave. E isso a gente tem notado, eu vou mostrar alguns dados para vocês. Outro detalhe, quando a intoxicação começa a ocorrer nos familiares, a coisa realmente está perdendo o controle. E o que é pior? A gente vai partir do doente e fazer um retrospectivo para ver o que está acontecendo lá atrás. Sendo que o nosso objetivo, desculpa, não me apresentei, mas fui apresentado, mas nosso objetivo enquanto vigilância é evitar chegar lá no intoxicado. E muitas vezes a gente não consegue da maneira como deveria. Alguns outros dados que eu vou mostrar rapidamente, porque estudo epidemiológico caracterizando um agravo, seja ele o câncer, ou seja ele uma discrasia sanguínea, ou seja ele um problema endócrino. Quem aí não conhece alguém que tem um problema de tireoide? Acho que todo mundo deve ter. Levanta a mão, quem conhece alguém que teve um problema de tireoide? Vamos ver. Todo mundo. Então, é assim, populações expostas. Nós também somos, claro, a gente está falando de resíduos de agrotóxicos em alimentos. Só vou explicar o que é o PARA, que o professor citou. O PARA nasceu na Anvisa, só que a Anvisa tinha uma quantidade de amostras muito limitada para análises. O Estado resolveu investir, o Estado do Paraná é o único que tem um PARA local. Só que a gente ainda consegue fazer pouca amostragem. A análise é cara, ela custa em torno de R$ 800 por alimento, e a gente consegue analisar assim, uma quantidade muito pequena. Então, quando a gente mostra um dado estatístico, que não é, na verdade, significativamente estatístico, é perigoso você divulgar isso para a imprensa. É perigoso você falar 60% do moranguinho está contaminado. Se eu fiz 4 análises de morangos e 2 deram contaminadas, vai dar 50%. Então, por isso que, assim, muito do que é divulgado, a gente tem que filtrar um pouquinho sobre a questão de resíduos. Só que a gente ingere todo dia um pouquinho. Quando ele citou ali LMR, limite máximo de resíduo, por produto, por molécula, sendo que a gente tem 506 moléculas de agrotóxicos aprovadas para uso no país, cada uma dessas moléculas é feito um estudo em modelo animal, modelo laboratorial e tal, que chega numa conclusão, de alguma forma, que aquela quantidade é possível a gente ingerir. Agora eu vou fazer uma brincadeira, Dr. Kalash. Se eu desse uma colherinha todo dia, por todos os dias da sua vida, com 2 gotinhas de glifosato, que ali está dentro do limite que você pode ingerir até o final da sua vida, você iria ingerir uma colherinha? Provavelmente não, né? Ninguém ia ingerir. Ninguém. Não, eu vou falar, vou te dar um veneninho, você vai tomar? Ninguém vai tomar. Mas a gente vai ingerindo no tomate, no limite dentro do permitido. Esses cálculos são feitos em cima de uma molécula no tomate, por exemplo. Mas a gente detecta 10, 12, 5, 6 moléculas presentes numa amostra, todas dentro do limite.
Será que isso é bom? Será que isso vai fazer mal? Não sei, mas provavelmente lá na frente vai ter algum resultado. Então, isso que é bom ter consciência sobre isso. É claro que isso é uma honra para nós, para a gente, ter um público como vocês, que estão no dia a dia, no trabalho, na casa, lidando com isso, porque a gente fala muito isso para os técnicos, para os enfermeiros, médicos, veterinários, que estão na atenção à saúde, não para esse público aqui, que é o público que precisa se apropriar desses assuntos. Então, isso é muito importante. Então, o Estado lançou esse plano, mas quanto mais a gente conseguir de adesão, com o CEA está aqui presente, com um movimento forte com relação ao projeto de lei. O que é, resumindo, esse projeto de lei? Ele tira das entidades de aprovação de molécula de agrotóxico para uso no país, que é a Anvisa. E são 3 as entidades: Meio Ambiente, Anvisa e Ministério da Agricultura. Os 3 fazem a aprovação. Se um rejeita, o produto não é aprovado. Então, o projeto, um dos principais pontos polêmicos é a retirada da Anvisa. E é isso que a gente está tentando lutar bastante contra isso. Só para fechar a ideia de estudo epidemiológico, por que é difícil? Porque um estudo é caro, análises são caras, análises de sangue, de pesticídios, de resíduos de venenos no sangue são caras, análises ambientais são caras, demanda tempo, seja um estudo retrospectivo, seja um estudo prospectivo. Prospectivo, você não tem como contaminar uma população e depois estudar ela lá na frente, o que vai acontecer? Então, assim, é difícil, são poucos estudos conclusivos que estão disponíveis na literatura. Mas alguns deles, um que eu vou mostrar aqui, foi de um episódio ocorrido no município de Mato Grosso. E esse estudo, aliás, essa ocorrência serviu de base para vários estudos epidemiológicos com base científica, mostrando resíduo de agrotóxico no leite materno. Isso foi um impacto muito grande. Daquele estudo, a gente projeta tudo o que a gente está exposto, né? Diagnóstico situacional sobre o uso de agrotóxicos e indicadores de morbimortalidade e ambientais. Por que morbi? Porque muita coisa vai para o hospital e às vezes escapa da investigação. É a intoxicação aguda, por exemplo. O paciente precisa ser atendido. E a notificação, às vezes, ela é esquecida. Para que é a notificação? Para desencadear toda a investigação do como ocorreu, o que favoreceu aquela ocorrência. Então, isso a gente não pode perder. Mas, ainda assim, a gente tem estatística e a gente tem base de dados para poder afirmar determinadas coisas que estão relacionadas ao uso. Por quê? Porque a gente trabalhou exatamente com uma população exposta mais do que a gente. Por que a exposição aos agrotóxicos é problema de saúde pública? Carga de mortalidade e morbidade, sofrimentos causados pela condição, o impacto no indivíduo em termos de anos potenciais de vidas perdidos, a extensão da incapacidade, dor, desconforto, custo do tratamento e impacto na família do indivíduo. Isso a gente está falando do intoxicado, sem falar do malformação, natimorto, aborto, uma série de outras patologias vinculadas a esse problema. Bom, só para um pouquinho. Essa foto foi tirada depois de alguns estudos estatísticos que foram feitos em Lucas do Rio Verde. Isso foi decorrente de deriva, aplicação aérea de agrotóxicos, que atingiu uma região periférica da cidade. E, de fato, o controle ainda é muito precário sobre esse tipo de pulverização. E nós temos aqui na região. Essa é uma das ações que estão compostas no Plano de Ação Estadual. O levantamento, a avaliação e o diagnóstico de áreas que são tratadas com pulverização aérea. E nós temos muito na área da cana aqui. Aqui. Inclusive, trifluoralina está aqui detectadas. 71% eram primíparas, 28% relataram já ter sofrido ao menos um aborto,
28% relataram que o marido ou companheiro trabalhava na lavoura e 28% relataram residir próximo às lavouras. Todos os casos aqui, porque foram vários estudos. Essa ocorrência serviu de base para dissertações de mestrado, para estudos científicos, e isso é de conhecimento mundial. Nas amostras em que foi detectado alfa-endosulfan, olha aqui que interessante. Esse produto aqui, endosulfan, ele é uma molécula disfarçada, porque ele é um organoclorado. Organoclorado é proibido no Brasil desde a década de 80. Esse produto ele está liberado, mas ele tem na composição o cloro. 29% dessas nutrizes. Cadê? 6,5, último parto, tal. É um isômero de um agrotóxico organoclorado com aplicação média de 216 litros por ano no município em estudo. Esse município é uma grande fronteira agrícola, grande área de produção de soja, mas isso não justifica essa ocorrência, não justifica esse abuso com o risco que esses produtos trazem. Unidades regionais com maior consumo de agrotóxico, na média de 2014 a 2015, foram das regiões do estado. Em primeiro lugar, Cascavel, com 5.000 toneladas. Aqui é o volume bruto, né? Ponta Grossa, com 3.500 toneladas, e Toledo, com 3.300 toneladas. Então, quer dizer, nossa região não está tão ruim perto dessas regiões. E vocês vão ver no mapa do estado o que isso significa. Aqui, mostra incidência de anomalias congênitas por 1.000 nascidos vivos, segundo o município e por macro-regional. No período de 2007 a 2017, só vou dar um panorama, essa é a macro-região de Cascavel. Essa aqui é a nossa macro-região, com as 5 regionais, aqui a regional de Londrina, aqui a regional de Ponta Grossa. Então, mostrando a correspondência com esse tipo de ocorrência e com um maior volume de uso do produto. Essa lâmina é muito interessante, porque mostra o consumo de agrotóxicos em litros. Essa fonte é o CIAGRO, da Secretaria da Agricultura, que quantifica o uso por compra que o agricultor tem que declarar. Isso aqui diz respeito aos produtos oficialmente usados. Como a gente está numa área próxima de fronteira, existe o risco da entrada de produtos que não estão sendo computados nisso aqui. Consumo em litros nos municípios e a incidência de intoxicação aguda por agrotóxicos são as bolinhas. Quanto maior a bolinha, maior o número. Tipo aqui, 200 a 440 intoxicações. Isso aqui no ano de 2014, tá, pessoal? Aí vocês veem que as intoxicações, elas estão espalhadas de uma forma geral, independente de um uso mais concentrado em algumas regiões do estado. Isso é muito perigoso. Isso chama a atenção da gente. Próximo. Aqui eu fiz uma tabela com base nesse CIAGRO em relação ao... Aqui eu fiz um indicador um pouco diferente do professor Paulo. Essas quantidades são em... Aqui está errado, não é tonelada, é quilos por hectare. A média no estado é de 5,6 quilos por hectare. Esses municípios em vermelho da nossa regional, Camargo, Floraí, Floresta, tudo acima de 10, Floresta 17, Floresta da área de plantio intenso de milho, soja, Floresta e também Ivatuba, todos com um quantitativo alto. Isso foi feito numa média do período de 2013 a 2015, dividido por ano, aqui dá a média anual de uso de agrotóxico. E aqui a quantidade total, tipo Itambé, foi usado 154 toneladas de agrotóxico, dando uma média de 7,5 quilos por hectare. Próxima.
Aí, para ter uma comparação, não vou me ater muito a municípios, mas aqui a 11ª Regional de Campo Mourão tem um uso um pouco mais intenso. Voltando. 12ª, Umuarama. 13ª, Cianorte. 14ª, Paranavaí, tem uma grande área de pastagem, né? Não aparece muito município acima. E a nossa regional, que também tem um panorama não muito agradável. Casos de notificação de intoxicação por agrotóxico, essa tabela é bem interessante. No período de 2010 a 2018, por região, por regional. Vamos se ater aqui à regional de Maringá, como foi esse panorama. 2010, 92 casos, tá? 61, 64, 89, 60, 57, 82, 102, 40. O que mostra isso aqui? Mantém uma média, não está tendo nenhum tipo de intervenção lá no campo onde ele está sendo intoxicado. E se vocês pegarem as demais regionais, o panorama é muito parecido, certo? E aqui embaixo, o total das 5 regionais. Número de casos de intoxicação notificados. Próxima. Casos notificados de intoxicação por agrotóxico, de acordo com faixa etária. Aqui é evidente que você já tem uma ideia, a faixa etária de maior produtividade de trabalho, né, de 20 a 59 anos, é a faixa mais acometida. Próximo. Aqui, de acordo por sexo, masculino representa, na média geral, praticamente o dobro do feminino, até por razões óbvias, são os homens que estão na lavoura predominantemente. Aqui, por tipo de produto usado, finalidade, ou é inseticida, ou herbicida, carrapaticida, raticida, fungicida, outros. O campeão, inseticida. Lembrando aqui que entram organofosforados, carbamatos, piretroides, são inseticidas. Agora, um detalhe que vocês devem ter visto pela imprensa, até um caso inusitado, um paciente ganhou uma ação milionária contra a Monsanto nos Estados Unidos. Era justamente a pessoa que trabalhava com o glifosato durante os anos da vida dele. E ele comprovou, os dados, né, comprovaram a origem do problema dele, que é câncer relacionado à ocupação. Aí, próximo, por favor. Casos de notificados de intoxicação por agrotóxico, de acordo com a finalidade de uso. Para vocês verem aqui, ó, agrícola, a grande maioria, mas também chama atenção o uso doméstico. Aqui é aquela dona de casa que quer um produtinho para matar escorpião, ou a formiguinha lá, arruma um produto e acaba gerando uma intoxicação nas crianças, nos filhos. Próximo. Notificados de intoxicação por zona de exposição. Urbana, óbvio, aqui. Rural e periurbana. Por que urbana entrou grande quantidade aqui? Alguém tem uma ideia? Porque as áreas de aplicação nos entornos, nas áreas periurbanas. Isso é o que representa isso aqui. E aqui, para finalizar, porque a gente fala muito em o agrotóxico, principalmente o glifosato, ele age como interferência endócrina. Então, ele desequilibra todo o funcionamento hormonal. Mulheres podem ter maior sensibilidade porque tem uma gama maior até de hormônios que podem estar sujeitos a alterações por essa molécula. Mas, assim, de uma forma geral, característica dessa substância é um disruptor endócrino. Todo mundo pode ter um problema hormonal por conta do contato com esse produto. E como o professor mostrou ali, houve um aumento no limite máximo de resíduo permitido, logo quando foi liberado
a soja transgênica. Esse limite que era de 0,2 miligramas por quilo de produto, passou a 20 miligramas por quilo. Foi o que mostrado. E aqui, casos de intoxicação por agrotóxico, de acordo com a circunstância da contaminação. Isso chama muito atenção, porque acidental está lá em cima, mas uma coisa que chama atenção pelo crescimento, tentativa de suicídio. E às vezes até com o próprio produto que o produtor está usando. Mas aquele desvio de comportamento dele, que chegou a ponto da tentativa de suicídio, pode ter sido em decorrência do contato prolongado, do contato por um tempo grande com aquele produto. Então, acho que para dar um panorama para vocês de como isso ocorre e como que esses são dados, evidências. São evidências que são lançadas num sistema de informação, a gente faz o compilado e com esses dados a gente vai rastrear aonde que está o problema, chegando até as pessoas, até as áreas de trabalho, né? Mas aqui é um ponto de partida assim muito importante para a gente. Eu acho que era isso. Tem a próxima não, né? É só isso então. Então eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Agradecemos então ao senhor Dirceu pela exposição e convidamos então para o promotor Maurício Kalash para dar início à sua contribuição nas reflexões desta noite. Eu quero inicialmente agradecer a gentileza do convite que me foi formulado pelo padre Emerson, em nome da Aras Caritas. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa aqui, os professores Paulo e Dirceu. Dizer da minha satisfação de estar nesse ambiente para conversar um pouco sobre o tema, porque de fato esse é um assunto de domínio público, deveria ser. Não é admissível que um assunto com tamanha relevância sobre a vida e a saúde de todos nós fique restritos a alguns poucos especialistas, em alguns poucos foros científicos, e a população em geral, que afinal de contas são os consumidores dos produtos agrícolas, fiquem à margem dessas discussões e sem as informações necessárias para que possam, inclusive, prevenir-se, tomar decisões sobre o que consumir, quando consumir, se consumir, né? Como já foi anunciado, eu sou promotor de justiça aqui em Maringá já há alguns anos, atuo em diversas áreas de especialização do Ministério Público, menos na área de defesa do meio ambiente. Então, eu preciso dizer para vocês inicialmente que a minha ótica sobre resíduos de agrotóxicos em alimentos é uma ótica de quem atua na área da defesa do consumidor. Por certo, aqueles que têm uma formação mais aprofundada na área do direito ambiental, talvez tivesse melhores condições de contribuir com um debate sobre um tema complexo. Mas quando a gente diz um tema complexo, às vezes a gente usa a expressão complexo e o ouvinte pode interpretar que a gente usa a expressão para poder se afastar do problema. Isso é muito complexo, não é comigo. Isso é muito complexo, vamos deixar para lá. Quando eu digo que o tema é complexo, eu quero dizer que ele tem várias faces, várias relações internas, despertam vários olhares sob diferentes ângulos. Isso é um problema complexo. Então, um problema complexo, já se disse, não admite uma solução fácil, nem uma solução simples. E se tiver uma solução simples, a solução está errada. A complexidade do problema do uso dos agrotóxicos está em que é um tema interdisciplinar e também é transdisciplinar.
Nessa mesa aqui nós temos 2 profissionais da área de saúde e um profissional da área do direito. O tema dos agrotóxicos não se limita a essas visões só da saúde e só do direito. A nossa lei atual de agrotóxicos, ela é sábia quando ela exige uma atuação pelo menos tripartite. A visão da agricultura, por isso os órgãos relacionados à administração pública federal, estadual e municipal ligados à área da agricultura, a visão da saúde, nas 3 esferas de atribuição, União, Estados e municípios, e a esfera do meio ambiente, onde aquela ótica relacionada com o ecossistema, com a relação dos diversos microsistemas. Então, não dá para falar de agrotóxicos juntando apenas 2 áreas. Está faltando pelo menos uma área a ser ouvida nesta mesa. É a área, pelo menos, das ciências agrárias e agronômicas, porque uma parte da interpretação complexa desse problema depende desse olhar das ciências agrárias. Então, eu acho que em futuros debates é preciso ouvi-los, até porque nós temos que ter, todos nós, uma aliança muito forte com os profissionais da área das ciências agrárias. Eu já vou explicar por quê. Bom, então é um problema complexo que tem várias faces e quando nós, e agora falo nós da área do direito, nos deparamos com o problema, nós temos como marco obrigatório para fazer a leitura do problema é ver o que a legislação brasileira em vigor prescreve sobre o uso de agrotóxicos. É sob a ótica do direito e da lei em vigor que nós, o Ministério Público e outros profissionais do direito, vamos procurar fazer a nossa leitura do fenômeno. Bom, dizendo isso, eu quero dizer para os senhores que, embora eu não ignore que no campo das ciências, no campo da ideologia, travam-se lutas homéricas entre abolicionistas do uso de agrotóxicos, intensivistas do uso de agrotóxicos, moderados no uso de agrotóxicos, ecléticos no uso de agrotóxicos, que tentam fazer a utilização de mais de uma estratégia possível, alternando ou não no campo, etc. Mas para nós da área do direito, esse debate que antecede a legislação, ou que continua havendo para mudar a legislação, para nós da área do direito, isso pouco, quase nada nos diz respeito. Por quê? Porque isso é o pré-legislativo, é aquilo que ainda não foi legislado ou aquilo que se procura mudar na legislação. Nós da área do direito não temos legitimidade democrática para fazermos cada um de nós a nossa lei. É assim que funciona o jogo democrático. Juízes, promotores, advogados não criam cada qual o seu código. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, o que na cabeça do jurista passa? Primeiro, é permitido ou é proibido o uso de agrotóxicos no Brasil? A resposta é permitido. Então, se é permitido, nós não vamos discutir no campo do direito a abolição do uso, nem as técnicas alternativas, nem o emprego, enfim, de uma agricultura exclusivamente orgânica. Esse não é assunto do direito, isso antecede ou embala a modificação do direito, mas nós não podemos defender, contrariamente à lei, que não se use agrotóxicos. Segunda premissa:
O que diz a lei? Está em vigor. Eu diria para os senhores que a lei que está em vigor, que eu tenho estudado para todas as vezes que me convidam para falar sobre isso, me parece uma lei muito boa. Me parece uma lei muito boa. Só que essa lei, ela idealiza um compromisso republicano entre o setor produtivo, entre a indústria, os profissionais da agronomia, as 3 esferas da federação, as diversas áreas intersetoriais, e tudo no fundo acaba assim, se orientando para um final feliz. A nossa legislação é quase poliana nesse sentido. Acredita mesmo que a área da saúde, a área do meio ambiente, a área da agronomia vão sentar sempre e conversar sobre o assunto, nas 3 esferas da federação, que o setor produtivo, que a indústria tem compromisso com os nacionais e com os consumidores em geral, e que farão todas as pesquisas fundados na melhor técnica e com a honestidade necessária para buscar o registro de um novo produto cujos riscos de males à saúde e à vida das pessoas e ao meio ambiente estejam o máximo possível reduzidos. Esse é o idealismo da lei. O problema que entre o dever ser da lei, aquilo que gostaríamos que fosse, e aquilo que efetivamente se verifica, não raras vezes há uma longa distância. Há uma longa distância. Uma longa distância porque, na vida real, nem sempre o industrial está preocupado com o ser humano em primeiro plano. Na vida real, nem sempre o profissional da agronomia ou das ciências agrárias em geral é fiel à sua ciência. Na vida real, nem sempre os titulares dos cargos públicos são honestos, fiéis e competentes. Na vida real, nem sempre os órgãos da administração estão suficientemente aparelhados para poder fazer as fiscalizações, as visitas, os ensaios, os exames laboratoriais de rotina e necessários para fazer face à demanda de um país continental. Então, o nosso problema, sem dúvida nenhuma, não é ter uma nova lei. Provavelmente, a busca pela alteração dessa lei, eu até tenho aqui, é uma loucura isso, para ver quantos projetos de lei que tem em torno desse assunto, né? Provavelmente essa lei deve ser muito boa para a população e estar incomodando alguns setores que não gostariam de ver tanta demora na aprovação dos registros de novos produtos, ou que não compreendem a inércia das áreas do governo que precisam dialogar entre si. E no Brasil, a cada semestre nós temos uma nova safra. Aqui então existe, a que se considerar nesse ponto, não é possível que nós ignoremos, uma tensão entre a agilidade dos negócios que a economia em geral tem e a letargia da administração pública. O Estado é letárgico. O Estado é letárgico. Às vezes é por falta de competência, às vezes é por falta de estrutura, às vezes é por falta de honestidade, às vezes é por tudo isso junto. E a gente não pode deixar de considerar, tem alguns dados que tem que estar nessa mesa para a gente conversar com franqueza. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, certo? É o 5º. O Brasil é o 5º
maior país em áreas agriculturáveis. É o quinto. Só que o Brasil tem uma característica que os outros grandes países não têm. Nós estamos no hemisfério sul, entre trópicos, com um clima e com um relevo que permite termos 2 safras por ano. Isso faz toda a diferença. Como é que você vai comparar o volume de uso de agrotóxicos no Brasil com o uso de agrotóxicos na Rússia, que tem uma parte que é congelada o ano inteiro? Como é que você vai comparar os níveis de agrotóxicos no Brasil com o Canadá, que tem metade do Canadá que é gelo o ano inteiro? Não é honesto isso. Então tem que fazer uma comparação cientificamente embasada. A leitura dos dados é um problema sério. Eu até recentemente era vegetariano. Se nós colocássemos aqui 2 frangos, eu e o Dirceu comesse os 2 frangos, estatisticamente eu teria comido 1, mas não comi. Então estatística é uma outra, assim, é preciso ter cuidado para fazer a leitura correta do que está acontecendo. Os agrotóxicos matam, são perigosos, potencialmente cancerígenos, teratogênicos e mutagênicos. Mas isso está na lei desde 1989. Já diz aqui que todos os ensaios antes do registro devem ser feitos com vistas a minorar esses possíveis efeitos. Então não tem novidade nenhuma em nós dizermos: morreu de envenenamento de agrotóxico. É evidente que vai morrer, não pode. Vai morrer mesmo. Teve mutação genética. Vai ter mesmo, porque é potencial. O problema é saber como é que usa esta porcaria desse agrotóxico. Em quantidades, dentro das margens de segurança. Não tem margem de segurança. Bom, aí eu não sei se tem ou não tem. O fato é que a legislação em vigor pressupõe que tenha. O problema é a falta de compromisso dos diversos agentes responsáveis por nos proteger. Quer dizer, eu tenho que ter na Anvisa técnicos sérios e honestos. Eu tenho que ter no Ministério da Agricultura agentes públicos sérios e honestos. Eu tenho que ter nas fiscalizações ambientais gente séria e honesta. Eu tenho que ter laboratórios oficiais ou credenciados suficientemente equipados. Eu tenho que ter a capacidade de colocar os profissionais das diversas áreas em rede para conversarem sobre. Eu tenho que ter o princípio da transparência e da informação potencializado. A gente tem que ter acesso às informações da ciência, dos técnicos, da saúde, etc, etc. Então, a minha preocupação quando eu entro num debate sobre agrotóxicos é não confundir mais do que informar. Eu não sou da área, mas esse ano já tive oportunidade de tratar desse assunto, acho que 4 ou 5 vezes. 4 ou 5 vezes desde o começo do ano. Começamos no final do ano passado. E eu percebi que um grande aliado da sociedade, um grande aliado do consumidor, é um profissional especificamente. É nele que eu coloco todas as fichas. Mas também é nele que eu coloco toda a responsabilidade jurídica, pelo menos até onde lhe seja imputável a responsabilidade. Quem é? O agrônomo e o técnico agrícola. Por quê? Os agrotóxicos só podem ser comercializados, só podem ser utilizados na lavoura se antes houver a emissão de um receituário.
O receituário é aquela prescrição que o profissional habilitado deve fazer, primeiro, identificando qual é a necessidade. Segundo, identificando qual é a espécie. Terceiro, a quantidade e o modo de empregar. Apontar quais os equipamentos de proteção individual que os trabalhadores devem ter. E é o responsável técnico pela aplicação. Se este cara falhar aqui, nós estamos na roça. Estamos na roça. Estamos na roça. Porque os danos à saúde são tão graves que não podemos nos dar ao luxo de procurar corrigir depois, reparar depois, curar depois. Quer dizer, nas estratégias de enfrentamento desse problema do uso de agrotóxicos, nós temos que radicalizar na prevenção. Aliás, em direito ambiental, um dos princípios mais importantes é o princípio da precaução. Da precaução. O que significa o princípio da precaução? Tem dois princípios que são parecidos, uns dizem que é o mesmo, outros dizem que é diferente, que é da precaução e o princípio da prevenção. Não sei se tem muita diferença. É assim, nas áreas técnico-científicas em geral, notadamente essas que lidam com o ambiente, nem sempre se alcançam certezas científicas indiscutíveis. Nem sempre. Há muitos temas relacionados com danos ao meio ambiente, em que a causa do dano é uma causa provável, é uma causa próximo da certeza, sem que haja, contudo, a certeza absoluta. Por exemplo, quando se fala de suicídios, será que agrotóxico sempre é a causa do suicídio? A exposição ao agrotóxico? Bom, se fosse, nos países em que não tem agricultura, não haveria suicídio. Não sei se é sempre, mas pode haver. Ponto. A má formação congênito é sempre por causa da exposição ao agrotóxico? O aborto é sempre? Eu não sei se é sempre. Bom, mas e quando a gente não sabe se tem causalidade, ou seja, uma relação de causa e efeito cientificamente determinado, como é que faz? Proíbe. O princípio da precaução é aquele que diz: na dúvida, em prol da saúde, na dúvida, em prol da pessoa. Ninguém coloca agrotóxico para ver o que vai acontecer, não pode. Princípio da precaução. Então, toda a nossa atenção na estratégia de nos proteger dos males sabidos e conhecidos e esperados dos agrotóxicos, nunca ninguém mentiu dizendo que agrotóxico não faz mal. Faz mal, é evidente que faz mal. A legislação brasileira diz que faz mal, diz que é perigoso, cria uma série de meios de controle para que não haja registro de produtos perigosos, cria uma série de embaraços para transporte, para o comércio, para como é que fala? Deposição, para aplicação. Todo mundo sabe. O problema é que os sujeitos responsáveis por cada uma das diversas fases dentro da circulação do produto, sua aplicação, é que muitos falham, e falham gravemente. E o primeiro que falha gravemente é o engenheiro agrônomo. E o técnico agrícola, quando se presta ao infeliz papel de se transformar num mero balconista de agropecuária, como alguns farmacêuticos também fazem. É o sujeito que se confunde com qualquer balconista para empurrar o produto.
É o sujeito que deixa assinada o receituário em branco. É o sujeito que começa a vender o agrotóxico antes do período da lavoura. É o sujeito que forja informações. Este é o nosso inimigo número 1. É esse. É aqui que começa. O comércio indevido, a aplicação indevida, o uso excessivo. Agora, claro, tem uma parte da responsabilidade que já não é mais do agrônomo. Por exemplo, o proprietário que dispõe dos equipamentos para aplicação, ele tem responsabilidade pela manutenção daquela porcaria. Se o equipamento está ou não está aferido, se os bicos estão ou não estão dirigidos para o lugar, aí tem a deriva, que é o problema que o professor falou lá. Então, há um conjunto de responsabilidades a serem aferidas, mas o nosso maior aliado da sociedade é o agrônomo. Porque quando falha o agrônomo, vem o médico. Se falha o médico, vem a funerária. Não tem. Então nós vamos esperar quem? Nós temos que apostar todas as nossas fichas na ética profissional. Não é por outra razão que no mês de julho, né, professor Telmo, num esforço conjunto entre as faculdades de engenharia agronômica aqui no Paraná, o CREA, o Ministério Público, a Rede de Vigilância em Saúde, fizemos um evento dirigido aos agrônomos que nos últimos 5 anos na nossa região emitiram o receituário agronômico. Eu não saí muito convencido, viu, Telmo? Vou falar uma coisa para você. Não fiquei tão convencido, mas pelo menos nós demos alguns indicadores de que sem essa aliança a sociedade não terá muito com quem contar. Porque quando o promotor chega, todos vocês falharam. Quando o médico chega, todos vocês falharam. E daí? Tudo bem, uma responsabilidade, isso a gente faz com a maior facilidade do mundo. Eu, quase 30 anos no Ministério Público, faço denúncia descascando banana olhando para a televisão, não tem nenhum problema. Mas e daí? Não resolve. A repressão, a retribuição, a punição, nessa hora é tardia, como acontece, por exemplo, nos acidentes de trânsito. O que adianta discutir a punição do motorista? Você tem lá uma família enlutada, um amputado. Nós não queremos isso, então nós temos que focar na prevenção. Bom, e aí? Essa senhora que está me olhando, eu conheço bem ela. E aí? Controle social. O controle social, que é a participação da sociedade por seus diversos órgãos, pelas entidades da organização social, nos chamando para prestar contas, para nos explicar. A educação do consumidor é estimular, e isso não faz parte do direito, mas estimular as feiras orgânicas, a agricultura orgânica, tudo isso para dar opção para o consumidor chegar na gôndola e dizer, bom, eu não quero esse, eu quero esse, por um preço justo e acessível. Então esse é um tipo de assunto, para concluir, eu não sei onde é que está o seu papel, moça, aqui, para concluir, que não dá para ter fla-flu, sabe? No Brasil nós estamos muito mal acostumados nos últimos anos, tudo é fla-flu, né? Nós contra você, esse assunto não tem nós contra você. Porque você tem algum engenheiro, agrônomo, um empresário, ou um industrial, ou, sei lá, um outro profissional não comprometido, a favor de contaminar a população, bom, vai chegar uma hora que ele vai querer tomar a sopinha dele, né? Ou ele vai plantar todos os legumes que ele vai usar na sopa. Quer dizer, não faz sentido. Ninguém ganha nada contra ninguém abusando do uso de agrotóxicos e sai impune. Não é possível que ele ache que ele não vai consumir isso indiretamente. Ah, você é um engenheiro agrônomo que dá assistência na plantação de batata. Ele lá da beterraba, o fulano de tal do moranguinho. Aí ele vai no aniversário da neta, come a porcaria do moranguinho que o outro inescrupuloso não fiscalizou. Não tem. Isso, nessa guerra ninguém ganha. Então é questão de, primeiro, informar, direito à informação, divulgação, transparência, controle social, participação,
conselhos municipais, regionais, estadual, nacional de segurança alimentar. Essa é uma estratégia ótima. Comprometimento das classes profissionais. Estou vendo aqui vários engenheiros. Eu tenho absoluta certeza que esses homens e essas mulheres que estão aqui, principalmente, não procuraram se formar nesses cursos para integrar a SS nazista. Não é possível que o sujeito põe na cabeça que não, agora eu vou fazer mal para todos. Não existe isso. O problema é que um conjunto de vetores que tem que ser estimulados num debate franco como esse. É claro, eu digo, olha, o engenheiro agrônomo se prestou ao papel de virar balconista. Bom, eu tenho certeza que isso significa a precarização do trabalho, do salário, do piso. O sujeito não fazer isso, ele tem que ter outras alternativas. Aí o órgão de classe, aí as associações de classe, aí o órgão nacional, aí as academias. Se acharem que não devem, tentar limitar o número de cursos, para não virar um comércio aí de diploma, que quase todas as áreas acabou virando. Então, acho que é isso. E o que esperar da administração pública? Nós, aqui da administração pública, temos uma parcela enorme, é muito maior do que tudo que eu falei agora, que é a nossa incapacidade de dialogar intersetorialmente. Uma das coisas que a gente espera para as futuras legislaturas é uma reforma do Estado. Tem que fazer. Mas isso também é um paradigma científico, sabe, que é hiperespecialização. A gente perdeu um pouquinho aquela visão mais holística das coisas. Tem que ter 18 especialistas para dizer um negócio sobre um assunto. E isso é um problema, já vem da academia, né? A hiperespecialização está lá atrás, né? E esse, como é um assunto complexo, precisa que os interlocutores, cada um tenha uma visão de uma parte dos diversos ângulos que o problema desafia. E a gente está perdendo isso. Terminou, né? Então, meus senhores, minhas senhoras, com franqueza que eu lhes digo, não tenho opinião formada suficientemente para ensinar nada. Eu estou aqui para compartilhar a minha visão sobre a experiência que eu tenho tido. Eu não me sensibilizo facilmente com estatísticas. Isso eu não quero menosprezar o trabalho dos amigos aqui, não quero. Elas dizem algumas coisas. E pelo tudo que está dizendo aqui, o que eu entendi, especialmente, é que os trabalhadores rurais estão em risco e as populações do entorno das lavouras estão em risco, os primeiros. Em risco, digo não. Estão em elevado risco os primeiros, provavelmente por insuficiência do uso de equipamentos de proteção individual, e os segundos, pela deriva, pela dispersão dos defensivos e pela contaminação do solo e da água. Quer dizer, a gente não tem números confiáveis para dizer todos os que comeram moranguinho estão com câncer, todos os que comeram aquele abacaxi. A gente não tem esses dados, mas o que a gente tem é que os moradores dos entornos, que os trabalhadores que estão mais expostos às cargas de defensivos utilizados parecem ter desenvolvido uma série de doenças relacionadas com o uso de agrotóxicos. E daí? Na dúvida, criar mecanismos, digamos, suplementares de proteção. O Paraná está discutindo, por exemplo, o cinturão verde, coisas desse gênero, que aí já é conversa para depois. É claro, para concluir, que a história da utilização, da pulverização de agrotóxicos por avião me causa extrema preocupação. Se nem com a bombinha os caras estão se limitando à planta, imagine com o avião. Eu sou, nesse sentido, no sentido de que
pela precaução que deve ter, que se proíba, que não se permita, ou que se reduza a níveis mínimos possíveis. Porque indúbio pró saúde, indúbio pró persona. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradecemos então ao senhor Maurício pela excelente e instigante exposição desta noite. Antes de darmos continuidade, então eu gostaria apenas de deixar esclarecido que esta é a primeira roda de conversa que estamos propondo. A segunda trará então os seguintes profissionais: do setor do meio ambiente, do setor agrícola e do Ministério Público do Trabalho. Este será o nosso segundo encaminhamento. Antes de darmos seguimentos então às questões, aqueles que tiverem interesse então já podem se aproximar aqui à frente. Nós teremos 1 minutinho, 2 minutinhos para cada um dos membros da mesa, se quiserem fazer alguma consideração referente à fala de um dos seus companheiros aqui presente. Aí depois, na sequência, a gente abre para as perguntas. As perguntas, só para deixar então para aqueles que já vão fazer, pedimos que façam de forma mais breve e objetiva possível, dizendo o seu nome, a entidade ou o que representa, e depois encaminhe para qual dos membros será feita a pergunta. Faremos 3 perguntas e depois resposta. Então, faremos blocos de 3 perguntas. Agora a gente vai então para... Eu não sei, só confirmar, vocês gostariam de fazer alguma interferência na fala, professor? Depois das respostas a gente fala, senão come tempo. Então vamos para as perguntas, ok? Então, só lembrando, as perguntas de forma objetiva, clara, dizendo o nome, o setor que representa e a quem é dirigida, dos membros da banca, da mesa, a quem é dirigido, por gentileza. Érica, antes de fazer a pergunta, me permita, eu me sinto na obrigação de fazer um comentário não mais do que 1 minuto, tá? Para fazer a pergunta. São 2 perguntas rapidinhas, um para o Dr. Paulo e outro para o Dr. Kalash. Primeiramente, agradecer a Caritas por essa iniciativa e, ao mesmo tempo, o Dr. Kalash falou bem, faltou um setor nessa mesa, o agrário. Nós temos a Embrapa, nós temos o IAPAR, que tem pesquisas sobre o agrotóxico, porque nós aqui somos chamados para uma mesa redonda. Nós viemos aqui para conversar com uma mesa redonda sobre isso daí. Bom, primeiramente eu gostaria de discordar desse item, onde fala, pegou um exemplo de São Jorge do Ivaí, 75 litros por pessoas, e Maringá 1,38 litros por pessoa. A gente vê um distanciamento muito longo. São Jorge do Ivaí tem 27 mil hectares de plantio de soja, e são 2 culturas anuais. Só para ter um dado, o Paraná tem 17 milhões e 300 mil hectares de culturas. O Paraná consome, segundo dados oficiais do IBAMA, 72.300 toneladas de ingrediente ativo, porque nós não jogamos o agroquímico na lavoura, nós jogamos ingredientes ativos, porque naquele produto, naquela embalagem tem água, tem adjuvantes, então é essa a conta. E se nós formos dividir essa área pelo volume produzido no Paraná, nós chegamos a 4,3 litros por hectare. Fora que muitos agrotóxicos adquiridos no estado do Paraná vão para o Mato Grosso, onde os produtores rurais plantam lá. Então, era isso que eu gostaria de formular uma pergunta, porque tem alguns dados... Qual que é o nome, por gentileza? O nome? Tem alguns dados que não batem. A ONU, só para encerrar, a ONU, veja bem, a ONU, ela não consta entre as principais causas de câncer no mundo, segundo a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer da Organização Mundial da Saúde. As 10 substâncias que mais atuam, que causam câncer, é tabaco, fumo passivo, poluição do ar, exposição a raios ultravioletas e outras. Então, esse nexo causal, doutor, muitas vezes não se conseguiu fazer isso daí. Bom, e para encerrar, eu queria dizer o seguinte: nós estamos saindo daqui sem sugestões. Nós precisamos sair daqui com sugestões
Eu, para dirigir, eu preciso de uma carteira, um aplicador de agrotóxico, de agroquímico, ele está habilitado para isso? Ele está consciente para fazer isso daí? Então, no próximo, Érica, como sugestão, vamos causar um debate mesmo, eu acho, um debate não de ideologia, nós não podemos discutir ideologia, porque diz que quando a ideologia entra pela porta, a ciência sai pela porta do fundo, certo? Então, a minha pergunta é o seguinte, ao professor Paulo. Professor Paulo, o senhor falou que 64% dos alimentos estão contaminados. Eu queria saber do senhor o seguinte, se estão todos os alimentos contaminados, se eles estão acima do limite de resíduos, em que ano que foi feita a pesquisa. E ao doutor Kalash, uma pergunta também, doutor. O senhor falou muito do agrônomo. Bacana, gostamos muito do que o senhor falou. Agora é o seguinte, o agrônomo é responsável pela prescrição. A aplicação é do produtor rural. Então, essa responsabilidade de quem que seria? E, encerrando, enquanto nós estamos falando de 900 intoxicações do Paraná, no Brasil, ano passado, no ano de 2016, 25 mil intoxicações por remédios. Agrotóxico, 2.198. Então, tem muito dados que não está batendo. Não que estou dizendo que o meu está certo, não é isso. Nós precisamos achar o ponto de equilíbrio e ver realmente o que está acontecendo. Obrigado. Desculpa, qual que é o nome do senhor? Oswaldo Daniano, eu sou engenheiro agrônomo, sou engenheiro de segurança e estou aqui representando a Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos. Próxima pergunta, a gente vai fazer em blocos de 3, então. O nome, a instituição, a quem é dirigido e a pergunta, por gentileza. Meu nome é Maria Helena Bife, represento a instituição Instituto Olhar Suficiente, sou membro do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Pirapó, Paranapanema 3 e 4, que representa o Estado do Paraná, e também sou membro no Comitê Federal do Rio Paranapanema. A minha pergunta é ao Dr. Maurício Kalash, referente, quando o senhor falou, no princípio da precaução e também, referente ao lado do Código do Consumidor. Não vou falar no meio ambiente, que o senhor sabe que eu sou uma militante na área, mas vou falar nesses princípios. Já está no plano de bacias do rio Piraponema, quer dizer que são os rios Pirapó, Paranapanema 3 e 4, colocado pela promotora de justiça de Arapongas, referente ao aterramento da Nortox, aonde unidades de dezenas de milhares de quilos de agrotóxicos da Nortox em Arapongas estão aterrados. Eu sou consumidora da água do rio Pirapó. Esse aterro, ele, no princípio da precaução, na parte jurídica, ele é uma coisa muito grave que está lá. Por quê? Porque nós não temos técnicos ambientais no governo do Estado do Paraná, sendo que a maioria estão se aposentando, para que haja uma fiscalização se não está tendo uma contaminação desse lençol freático, aonde a menos de 80 quilômetros nasce a água que eu e 1,5 milhão de pessoas bebemos. Qual é o princípio da precaução da Justiça do Estado do Paraná em relação à única coisa que um ser precisa para viver, que é uma água sem agrotóxico? E usando esse mesmo princípio referente às pulverizações aéreas, elas chegam aos nossos rios, a nossa água, que é o único princípio de vida existente nesta terra. Qual é o princípio da precaução que a justiça pode nos ajudar? Que nós, membros de comitês, gritamos a todos os cantos, e poucos somos ouvidos. Pronto. Obrigada. Então,
a última do bloco. Vamos nos deter à objetividade da pergunta, por favor, para que a gente possa ter maior tempo de resposta. Érica, não é uma pergunta, vou apresentar-me. Meu nome é Nilson Cardoso, eu estou presidente da Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos. Senti, o Dr. Kalash comentou isso, a falta nessa mesa de um engenheiro agrônomo, porque o assunto é agrotóxico, pesticida, defensivo agrícola, e nós não temos nenhum engenheiro agrônomo na mesa. Então fica aqui o meu desabafo, tá? Gostaria que na próxima rodada nós estivéssemos presentes. E levantando a questão sobre o tema, penso que é preciso mais dados. O senhor de Curitiba, é preciso mais dados. No Japão, usa-se 7 vezes mais defensivos agrícolas que no Brasil. E os japoneses vivem 100 anos. Os gaúchos comem carne com gordura, vivem 90, 95 anos. Então, precisamos repensar, precisamos debater mais. Isso. Dr. Kalash, brilhante apresentação sua. E me surpreendeu o seu conhecimento sobre a área agronômica, receituário agronômico, EPI. Parabéns, parabéns. Eu o conheço há vários anos, né? Mas, Érica, não esqueça de compor na próxima mesa um engenheiro agrônomo. Isso. O assunto é nosso. Sim, Esse então, assunto é nosso. Só reforçando, então, como foi apresentado, é um assunto de diversos âmbitos de interesse. Então, nós iniciamos essa conversa com a mesa que se apresenta e vou reforçar que o próximo debate vai considerar os setores do meio ambiente, o setor agrário e o do Ministério Público de Trabalho, tá? Serão a próxima roda de conversa, que também sabemos que não vai se esgotar o tema nesse conceito. E vamos caminhando com a questão, trabalhando em outros aspectos também. Obrigado a todos que fizeram as perguntas. Passamos agora para as respostas. Vou passar primeiro, então, para o Dr. Paulo, que tem apenas uma resposta, e depois o Dr. Kalash, que tem 2 considerações para ser feitas, ok? Respondendo a sua questão, aquela tabela ela foi composta com dados da ADAPAR. Esses dados estão disponíveis lá. Sim, associação. Bom, mas estão lá. Aliás, neste campo, agora é que a gente começa, que as informações começam a se generalizar, porque era um campo bastante desconhecido, bastante hermético. Não é? E agradeço a observação que você fez sobre o termo complexo, porque o complexo não quer dizer que é difícil, que é complicado. É um tema que tem diversos aspectos, diversas faces, e é preciso conhecê-las para poder se permitir regular a questão que nos preocupa. Como consumidores, por exemplo, que eu acho que aqui é um segmento importante, o consumidor até agora está absolutamente afastado, alijado, porque não há informações. As informações dominantes são as que circulam na mídia. O agro é pop, o agro é tech. Essa não é a informação que interessa ao consumidor. Ao consumidor interessam os problemas que advêm do volume do uso, das formas do uso dos agrotóxicos no nosso país. E esse é um problema que interessa a todos. Então o termo é complexo e você, desculpe, Kalash, você é um profissional da área também. Tanto que o colega ali, o engenheiro, se admirou do seu conhecimento. Todos nós temos que ser. Porque o tema exige, é um tema que exige a participação de todos. Não é de nenhum, não é nosso, não é dos engenheiros agrônomos. Eles talvez sejam uma figura de ponta importante, mas não é deles o tema. Porque dentro da própria área da agronomia, há conflitos, há discussões, há debates. Eu sou professor da universidade, sei que nas ciências agrárias não é uníssona as posições sobre as formas de utilização
não é, desses produtos da forma como vem se fazendo no Brasil, não é? Agora, temos que nos perguntar, se o Japão utiliza agrotóxicos e lá a expectativa de vida de 100 anos, o que acontece com o nosso país? E eu acho, colega Kalash, que não é só uma questão de lentidão do Estado, eu acho que é uma questão de destruição de um Estado que a gente gostaria de ter, porque os tempos dos negócios são mas o tempo da vida humana, o tempo da vida do planeta são outras. Veja que para a aprovação de um medicamento, que nós precisamos muito, os ensaios clínicos são demoradíssimos. Para você fabricar uma vacina, são 5, 10, 15 anos. Quer dizer, o que seria da nossa pressa, caso quiséssemos, não é, igualar as velocidades? Não são incompatíveis. Então, de fato, há um conflito e nós temos que entrar no meio desse conflito. O tempo do negócio é um, mas o tempo da vida humana e ambiental e do planeta é outro. Não sou eu que estou dizendo isso, você sabe, os conflitos ambientais hoje são de uma monta imensa. E volto a dizer, haverá um ponto de não retorno, se a gente não se envolver com isso. Portanto, eu acho que a população que está aqui, que são os leigos, digamos, os usuários, a gente tem que se envolver cada vez mais com essa questão. Conhecer as outras formas de produção, conhecer as outras possibilidades de produção, os outros tipos de alimento. Isso aqui me faz lembrar que ontem nós tivemos em Curitiba o lançamento dessa publicação oportuníssima, o Atlas do Agronegócio, estarrecedor. Não só no nosso país, mas no mundo. A gente está deixando de comer aquilo que a natureza nos propiciou. Nós estamos comendo o que poucos grupos definem o que se come hoje no planeta, e no Brasil também. A biodiversidade, a diversidade da nossa alimentação está sob um risco imenso. Então esse assunto que nós estamos discutindo aqui, claro que ele envolve conflitos, ele envolve tensões, mas tem que ser discutido. Por isso que eu parabenizo mais uma vez a Arquidiocese, a Caritas, a associação que vocês têm aqui, a Áreas, exatamente, porque é com informação, são com dados, né? Nesses aspectos na área da saúde, a estatística é muito importante, porque quando eu falei das intoxicações, só para terminar, eu não falei das intoxicações crônicas, aquelas intoxicações que vão surgir em nós depois de anos de consumo, pouquinho, e claro que as intoxicações crônicas, na atual lógica da ciência hegemônica, dominante, de buscar uma causa e um efeito, não vão encontrar nunca resposta. Mas já há desenhos, já há metodologias para a gente avaliar as intoxicações crônicas, que são essas que acontecem depois de longo prazo de exposição a esses produtos. Mas tudo isso se inicia no país, se inicia porque se começa a botar a boca no trombone, os problemas são grandes, de grande monta, não dá mais para esconder, não é? Quem é da área da saúde sabe o volume que nós temos aqui no nosso país, não é? De agravos de toda ordem, e nós temos que nos aprofundar nesse tema, né? Então acho que a oportunidade foi excelente, eu fiquei bastante gratificado. Eu não tenho a palavra final sobre esse tema porque ele é complexo, né? Ele vai caminhar e vai encontrar uma solução, se encontrarmos a tempo, no debate, na discussão e no envolvimento da sociedade civil. Então ele vai ser lançado, acho que aqui em Maringá, proximamente. Eu ontem roubei lá uns exemplares, porque isso aqui faz parte da questão que a gente está discutindo. Sem conhecer hoje o que é o agronegócio no mundo, nós vamos ficar absolutamente desprotegidos para discutir a nossa saúde humana e ambiental. Obrigada, professor. Então, professor promotor Maurício, tem 2 respostas, rapidinho para a gente poder finalizar. Bom, sobre a responsabilidade do agrônomo, na verdade, a lei de agrotóxicos e o seu regulamento estabelece as responsabilidades jurídicas administrativa, civil e criminal dos vários sujeitos que interferem, desde a industrialização até o efetivo emprego.
Com relação à emissão do receituário, obviamente, esta é uma prerrogativa de poucos profissionais, agrônomos, engenheiros florestais e técnicos agrícolas. Não sei se esqueci alguém. Agora, até onde vai a responsabilidade do agrônomo que emitiu o receituário e não prestou assistência técnica na aplicação? Porque pode haver aquele que prestou assistência técnica na aplicação. Claro que tem que limitar a responsabilidade digamos, ao alcance da ação daquele sujeito dentro dessa cadeia. Agora, o receituário fala, inclusive, sobre causa, sobre efeitos possíveis, quer dizer, o que deve constar. Claro que tem que esclarecer suficientemente o tomador do seu serviço sobre os agravos que aquele produto pode trazer, né? E se não é o agrônomo que é o prescritor, que tem responsabilidade sobre a deriva, talvez possa vir a ser aquele responsável técnico da propriedade, se houver. Talvez a omissão do extensivista, que visita as propriedades e eventualmente não esclarece suficientemente, ou a associação dos produtores. Quer dizer, em algum momento houve uma omissão de informação ou a pura negligência do próprio aplicador. Isso também pode acontecer. Enfim, não dá para descer uma casuística para abranger todas as situações possíveis. Mas, em geral, a responsabilidade do emissor do receituário agronômico não se estende automaticamente ao ato da aplicação. Não tenha dúvida que sim, que não se estende. De modo que, regra geral, é isso que eu queria dizer, para não me estender muito isso. Mas tem a responsabilidade do comerciante, do transportador, não é isso? Tem a responsabilidade do próprio agricultor em relação à deriva que ele e seu preposto eventualmente causem. Existe um conjunto de responsabilidades. Mas quando o direito chega, o prejuízo já aconteceu. Então, focar na prevenção. Sobre a água, cadê aquela senhora? Olha lá. É óbvio que nós temos que prevenir a sanidade, a qualidade da água. Agora, eu não saberia lhe dizer, porque desconheço, se o aterramento de produtos da Nortox, na distância que esteja, e tendo em conta a geologia e, enfim, a ramificação do lençol freático, produz essa contaminação que a senhora acredita ou teme que ocorra. Óbvio que nós precisamos ter esse dado inicial. Se tem, não precisa esperar mais nada. Nós já temos uma razão para prevenir e exigir o comportamento, seja da indústria, seja dos órgãos de fiscalização, seja a transparência dos dados que a Sanepar também tem que nos franquear sobre o monitoramento da água que ela entrega ao consumidor e do local em que ela capta, óbvio. E também é óbvio que a aspersão por avião de agrotóxico, em razão da ação do vento, nos coloca mais uma vez em risco em relação também aos corpos hídricos, porque a contaminação da água se dá não só por infiltração no lençol freático, mas também porque, dependendo dos níveis de declive da área, a intensidade da chuva e o tempo de aplicação, ela vai varrer aquilo para o córrego. E dali para frente vai se dispersar pelo corpo hídrico. Então, é evidente que tem que precaver, e não tenha dúvida que a água, bem maior, e alimento, a que todos nós temos direito. Então acho que foi as duas. Agradecemos, então. Nós ficaremos com essa rodada de perguntas, porque nós temos horário com o local aqui. Agora eu gostaria, então, para finalizar, neste momento, vou passar a palavra dos membros da banca para suas considerações finais, 1 minutinho para cada um, para a gente ir encerrando. Bom, eu acho que o que devia falar, eu só quero parabenizar de novo a cada pessoa que está aqui, porque é um tema que aparentemente é um tema
técnico que não diz respeito a gente. Não, diz. Eu acho que é isso que a gente precisa construir no nosso país. É essa compreensão de que os grandes temas dizem respeito à sociedade civil, a todos nós, não é? Então eu parabenizo a cada um que esteve aqui, convido cada um a conhecer também as outras formas de produção, as experiências de agroecologia, os produtores, prestigiar essas pessoas, enfim, frequentar os espaços onde se vendem essas possibilidades, e é isso, e agradecer novamente e parabenizar aqui o pessoal pela realização do evento. Prazer em conhecer os dois colegas que não conhecia. Bom, aliás, os três. Obrigado. Eu só gostaria de fazer um comentário. Isso que a gente está lidando aqui não se iniciou nem vai se encerrar. Isso é um processo. E como todo processo tem todas as suas interfaces, claro que as colocações foram bem oportunas. A gente não espera que vai resolver isso da noite para o dia, mas a gente está procurando como resolver. E eu acho que é assim, muito importante parabenizar a iniciativa da ARAS, da associação, por trazer um público, como colocou o Dr. Paulo, um público que não se apropriou desse assunto da maneira como a gente se apropria no dia a dia. E é muito importante vocês terem conhecimento desses dados estatísticos, dessas informações que a gente trouxe aqui. É assim que a gente vai conseguir a dispersão dessas ideias, porque não é de conhecimento, a gente precisa de ideias e de movimento. Muito, muito obrigado. Eu também quero agradecer a oportunidade de ter composto essa mesa, mais uma vez agradecer pelo convite honroso, pela atenção de todos dispensado, e dizer finalmente que nós temos que radicalizar na democracia, na participação social, no controle social, no direito à informação, na transparência. Nós temos que radicalizar na precaução, na proteção da vida e da saúde acima de qualquer outro bem econômico, ideológico ou qualquer outro que tenha valor, mas sempre subordinado aos principais, a vida e a saúde, e garantir o direito de escolha. Ninguém é obrigado a comer, não deve ser obrigado a comer sempre produtos produzidos sob esse modelo agrícola. Tem que ter o direito de poder escolher na gôndola produtos produzidos sob outras formas alternativas. Então, assegurar o direito de acesso aos produtos que possam ser produzidos de mais uma forma que a natureza permita. E aí, mais uma vez, fortalecer a agricultura familiar, fortalecer as feiras orgânicas, fortalecer a divulgação de informações para o colono, para o agricultor, e nos permitir a todos os consumidores a possibilidade de, não querendo, não confiando, não acreditando nos meios de proteção anteriores, possa escolher aquele que ele se sinta menos exposto a risco. Muito obrigado, boa noite a todos.